Bem-vindos a todos. Queria, Bezat Hashem, compartilhar com vocês hoje que sempre para pensar qual que é o tópico do shiur e se é algo interessante para o público, leva um tempo grande para procurar o tópico, desenvolver ele, e eu sempre penso que quando a gente vai falar algo, a gente tem que estar muito esclarecido com isso, ter muita certeza que esse tópico merece o tempo dos nossos queridos ouvintes. Fiquei pensando sobre um tópico que ele é talvez inédito ou quase inédito aqui nos nossos shiurim. É um tópico bastante vasto e queria olhar para ele no prisma óbvio da Torá Kedoshá, meus queridos. Qual a vontade de Hashem? Eu acho que esse tópico de verdade é um dos tópicos top 10 parades, vamos chamar assim, para o século 21 onde a gente vive, um século Baruch Hashem com muita abundância, com muita fartura, com coisas maravilhosas. Outro dia, minha filha estava perto de casa e ela falou, olha, eu acho que eu sei voltar para casa dirigindo. Ela estava talvez 2, 3 quilômetros de casa, mas eu vou colocar no Chacham Waze, no Rav Waze, o endereço de casa para voltar. E de repente ela sabia que deveria demorar 5, 10, 15 minutos no máximo. Ela anda 20, 25 minutos, ela fala, opa, não deveria demorar tanto. De repente ela olha embaixo do Waze, estava escrito 3 horas e 8 minutos para o seu destino. Por qualquer razão, o Waze entendeu que ela estava indo para Campos do Jordão. E de repente, óbvio que ela desligou o Waze, fez meia volta e voltou para casa e 4, 5 minutos estava de volta em casa. Eu aprendi daqui uma coisa muito interessante, que às vezes a gente pode estar muito perto do nosso destino, mas se a gente não estiver claro aonde a gente está indo, a gente pode estar muito longe do nosso destino. Eu vou repetir. Às vezes a gente pode estar na trave, na esquina, muito perto do nosso destino, mas se a gente não souber exatamente para onde a gente está indo, a gente acaba ficando muito longe do nosso destino, como exemplo logo antes mencionado. E muito importante a gente colocar o destino certo para saber aonde a gente está indo. É sobre isso que eu queria fazer em relação a um ponto específico na nossa vida. Definir melhor qual que é o destino de um ponto específico, como a gente vai apresentar aqui em breve. É o seguinte, pessoal, começamos por aqui. Em Parashat Ki Tetzeh, no livro de Dvarim, último livro do Sefer Torah, existe um dos assuntos mais curiosos da Torá. Sabe que aí muitas vezes a gente escuta sobre um assunto, a gente fala, já escutei, mas tentar olhar para esse assunto pela primeira vez, eu sempre falo para mim mesmo, se eu quero ver, se eu sei, e falo assim para os meus alunos também, se eu quero ver, se nós queremos ver, se a gente entender um assunto bem, pode ser Gemara, pode ser Torá, qualquer coisa, you name it, é necessário ver se a gente consegue explicar isso para outra pessoa. Se eu entendo, mas não consigo explicar, um minuto, é porque eu não entendi direito, é porque nós não entendemos direito. O assunto que aparece na Torá em Parashat Ki Tetzeh é o assunto de Ben Sorer Umoreh. Um filho rebelde, de forma resumida. E a Torá, isso mesmo, a Torá conta pra gente que tem muitas especificações, e não é o momento agora, e a Gemara explica no Tratado de Sanedrin também pra gente todos os detalhes, as nuances dessa alahá, mas de forma muito sucinta, é um filho que ele tem 12 anos e meio, fala a Gemara, antes dos 13, e de repente, esse jovem, ele começa a comer carne, beber vinho, e ele acaba até pegando dinheiro sem permissão dos pais para poder ter estes prazeres. Tá bom, a gente diria hoje em dia que é algo não legal, não fofo, não Hello Kitty, mas nada grave. A Torá nos diz que os pais desse filho, de novo, tem muitos detalhes, mas de uma forma muito sucinta. O pai e a mãe dessa criança, vamos chamar ele de Reuven, devem levar essa criança para o Bedin. Por quê? Diz a Gemara, mas que ele fez de grave? A gente vai levar ele para o Bedin, e o Bedin vai tomar uma atitude muito drástica, tirando a vida dessa criança. Uau, sério? Sim, está na Torá isso. E de repente, ele é chamado Ben Sorer Umoreh, mais uma vez. Depois vocês procurem. E de repente a Torá conta para a gente, meus queridos, por quê?
ele fez algo de muito grave? Diz Agmará, o Talmud para a gente, Rashi traz isso no Humash? Claro que não. Então por que a gente vai tirar a vida dessa criança? Diz o Talmud porque o Bedin, a corte, está sendo muito gentil com ele. Por quê? Porque Yamut, que ele vai falecer, Al-Shem Sofó, pelo que vai sair dele. Agora, ainda a gente não está vendo nada muito grave, mas a gente está vendo um embrião, uma semente venenosa, que se a gente deixar aqui, certeza, ela vai crescer e virar uma árvore muito ruim, vai virar uma pessoa muito ruim no caso. Então a Torá falou, olha, vamos cortar o mal pela raiz, literalmente, para que não cresça e não deixe essa criança se desenvolver e ser uma pessoa ruim e prejudicar os outros e a si mesma. Óbvio que, de novo, tem muitas especificações, cada caso é um caso e tem muitas regras, e inclusive o Talmud fala para a gente que de tantas especificações que tem, nesse caso, de acordo com uma das opiniões lá no Talmud, Lo haya velo atid lihiot, diz o Talmud no Tratado de Sanedrin, na página 71a, que o caso de Ben Sorero Moré nunca existiu e nunca vai vir a existir. Pergunta o Talmud, então, Lama Nichtav, então para que você me conta isso? E cada letra da Torá tem algo powerosíssimo, porque então a Torá contou para a gente se isso nunca vai existir de acordo com uma das opiniões. Darosh vekabel sachar, para que a gente possa aprender, para que a gente possa estudar. E tem sim, mesmo de acordo com essa opinião, que Ben Sorero Moré nunca existiu, algo powerosíssimo para a gente aprender. Existe um comentário sobre o Ben Sorero Moré, chamado Ibn Ezra. O Ibn Ezra é um dos comentaristas no Humash. Ele viveu no ano de 1100 na Espanha. É muito curioso que o Ibn Ezra é o autor de uma das famosas canções de Shabbat, Ki Eshmera Shabbat. Todo mundo conhece essa música. O Ibn Ezra foi o autor dessa canção. Alguns até atribuem o famoso, muitos faradim cantam isso sexta-feira à noite, Igdal Elohim Chai Veishtabach, que compõem de uma forma musical os 13 atributos de fé do Rambam. Quem instituiu isso, as palavras dessa canção, de acordo com muitos, foi o Ibn Ezra. Ibn Ezra foi um comerciante muito curioso e parece que ele não tinha muita sorte nos business dele. E, inclusive ele falou, Ibn Ezra, uma vez, se eu precisasse vender velas, o sol nunca ia se pôr. Se eu precisasse vender roupas de mortalhas para pessoas, né, depois de 120, as pessoas não morreriam mais. O Ibn Ezra disse sobre si mesmo que o mazal dele, a sorte dele no business não era muito favorável, o vento não soprava a favor dele. Mas, em relação especificamente a Torá e sabedoria, o Ibn Ezra foi um dos Rishonim, época do Rashi mais ou menos, e ele foi um gigante. O Ibn Ezra, fechando parênteses, sobre Ben Sorero Moré nos conta algo master. Diz o Ibn Ezra o seguinte, que o Ben Sorero Moré é chamado Zolel Vesové. São palavras não muito comuns no hebraico. Quem é esse Ben Sorero Moré, essa criança rebelde, ele é chamado Zolel Vesové. O que quer dizer Zolel? Zol em hebraico é barato, simples demais. Mas o Ibn Ezra diz para a gente o seguinte, Klal lenoten bechol ma sheitaveh. Diz o Ibn Ezra, que essa pessoa vai ter prazer de muitas coisas, muitos prazeres na vida dele. Kol ma shevakesh mimeno. Uma pessoa que corre atrás dos prazeres, referente ao Ben Sorero Moré. Zolel, e o que é Sové? Marbe lishtot, uma pessoa que bebe muito. Mishtaker, acaba se embriagando. Essa criança de 12, 13 anos, um pouco menos que bar mitzvah. Veneu tamid apikoros. E essa pessoa, diz o Ibn Ezra, vai acabar se transformando numa pessoa não crente a Hashem. Ki lo yivakesh chayot ba'olam hazeh, ki im leitanek bechol minei machal umishteh. Porque a pessoa veio para esse mundo só para comer e beber. Ou seja, o Ibn Ezra coloca o foco desse Ben Sorero Moré, que o problema específico dele, o meio de campo do problema do Ben Sorero Moré, que ele precisa ser exterminado do mundo, para que ele vá embora do mundo de uma forma feliz e não essa árvore cresça e vire algo grave quando crescer no futuro, porque ele ainda é um jovem. Por quê? Qual que é o ponto crítico dele? Diz o Ibn Ezra que ele é um descrente. Por quê?
descrente, ele não crê em Deus. Por quê? Porque ele só vive esse mundo somente para ter proveito, só para comer e beber. Come para viver ou vive para comer? Diz Ibn Ezra, essa criança literalmente, ele come, vive para comer. Eu queria hoje conversar um pouquinho sobre prazeres, mas com pedido de Hashem para ver isso do enfoque certo, saudável, de acordo com o que Hashem quer da gente. Porque se é tão grave que o Ben Soreiro Moreira tem que ser aniquilado, tirado a vida dele, por quê? Porque ele vive nesse mundo, diz o Ibn Ezra, que imleit aneg, para ter proveito, bechol mine machal mishte, comer e beber. E é por isso que a Torá fala para ele, olha, esse homem não tem solução. Ou, no caso, se fosse mulher, a ideia é que não também tem solução. Se a gente for dar uma olhada na Torá, no que diz quesito a prazer, a gente teve, no começo da criação do mundo, o Etz Hadat, aquela fruta, que era tudo menos maçã, que Hashem ofereceu para Adam Arishon e proibiu ele de comer. E, literalmente, a casa caiu. Porque o mundo tomou outro rumo, o homem tinha que ser eterno, o homem tinha que nascer o sustento na árvore. Quando um pai chega para o filho e fala, você acha que dinheiro nasce na árvore? De onde vem esse termo? Que dinheiro de fato nascia na árvore, o sustento nascia na árvore mesmo. Adam Arishon, Havá não precisavam trabalhar até depois do pecado. Parece que a comida é um big deal na Torá. A comida mudou o trajeto do mundo. Ben Soreiro Moré, castigado por isso. Adam Arishon, depois de ter errado e comido da fruta, ele acabou mudando o curso do mundo. Eu comecei a procurar um pouquinho o que a Torá tem a dizer sobre comida. E ela é muito interessante. A gente pode olhar a Torá de prismas diferentes, um prisma que eu nunca tinha visto. Comecei a olhar, Avram Avinu, aparece ele comendo na Torá em algum momento? Sim, aparece que Avram Avinu fez um banquete para as visitas, quando ele estava recebendo as visitas no deserto. Yitzhak, procurei um pouquinho, aparece ele comendo? Sim, a Torá conta para a gente que Yitzhak pediu para Esav, seu filho, antes de dar a brachá para ele, olha, capricha num steak para mim, para que eu possa te dar a brachá. E, terceiro dos nossos avós, Yaakov, aparece algo de comida? Pensem junto comigo. Aparece. Quando Yaakov comprou a brachá de ser o primogênito de Esav, Esav chegou do campo com muita fome e faminto, e Yaakov disse para ele, olha, eu vou comprar sua Bechorá. Ele falou, mas em troca eu quero um prato de imjadra, arroz com lentilhas. E aí, Yaakov entrega esse prato de comida e compra o mérito de ser o primogênito de seu irmão Esav. A gente vê que Avram, Yitzhak e Yaakov aparecem eles tendo alguma relação com o fato de comer na Torá. Se a gente continuar um pouco mais, e a gente olhar para a Torá, olha que interessante, a gente tem o man no deserto, aquele pão celestial que caía, ou tinha o slav, que era aquela ave que caía no deserto também, que eles comeram durante anos na jornada do deserto, desde sair do Egito até chegar em Israel, também era algo maravilhoso. Apesar que gerou um grande desconforto, o pessoal reclamou, mas o man itself, a Torá fala bastante sobre ele. Diversos psukim. Sobre o selav, que é aquela ave que caía no deserto também, que era carne, a Torá também dedica alguns versos para falar sobre isso. Então, a gente vê que a Torá fala bastante sobre comida. Óbvio que Avram Avinu usou a comida para receber visitas, Yitzhak usou a comida para poder dar brachá para o seu filho, Yaakov usou a comida para comprar a Bechorá de Esav, para que a Bechorá ficasse no lugar correto e quem fosse a pessoa ponderada usasse ela para o bem, não deixasse na mão de Esav usando para coisas erradas. Mas a comida, ela sim aparece na Torá. Olha que interessante, pessoal. A gente dá um passo adiante e a gente for olhar o Nazir. Nazir é um homem que ele recebe sobre si, pode ser mulher também, ele recebe sobre si um prazer alimentício de abrir mão de um prazer alimentício. O que é o Nazir? Ele fala, olha, eu vou virar Nazir, se a pessoa falar isso, hoje em dia a gente não pode mais falar isso, entre parênteses, porque a pessoa não tem como sair do status de Nezirut, já que a gente não tem Betamigdash, não tem como trazer Korban. Mas na época, fechando parênteses, na época do antigamente, a pessoa falava, eu quero ser Nazir, ele se proibia de 3 coisas. Tomar vinho
ou suco de uva, não ter nenhum contato com pessoas falecidas, e ele não podia nem cortar cabelo, nem aparar a barba dele. Era isso. Mas um dos pontos do Nazir, olhem que interessante, é que ele se absteve de tomar vinho ou suco de uva. Em relação aos prazeres, é só isso que ele abriu mão. Esse homem é chamado um Nazir. Da onde vem a palavra Nazir? Nossos sábios contam para a gente que a palavra Nazir vem da palavra Nezer. E aqui é muito importante de prestar atenção quando se fala sobre prazeres na nossa vida. E o século XXI, maravilhoso, quantos prazeres a gente tem. A palavra Nazir, queridos, vem da palavra Nezer. Nezer em hebraico quer dizer coroa. O que quer dizer isso, pessoal? O Nazir, ele é chamado Nazir porque ele vem da palavra Nezer no momento que ele recebe sobre si um prazer de abrir mão. Não tomar vinho, não beber suco de uva. Para muitos de nós, talvez que não amam o vinho, não é nem big deal isso. Mas ele já é chamado um homem coroado, uma mulher coroada. Por quê? Porque eu vi que eu quero um pouquinho dar um passo para trás, que eu estou indo over demais nos meus prazeres, eu quero abrir mão de uma coisa. Eu quero give up em uma coisa. E uau, nesse ponto, Nazir, você merece uma coroa. Ou seja, às vezes, se segurar um pouco nos prazeres é algo que merece uma coroa, mesmo que seja algo pequeno. Não é tanto pelo vinho, é para lembrar que nós não somos no rumo do Ben Sorero Moré. Como disse o Ibn Ezra, que o Ben Sorero Moré veio para o mundo para comer. Pessoa que veio para o mundo para comer ou para ter prazeres, esse é o meu lema no Olam Hazé. Isso é grave. Conta uma vez, eu li uma vez no próprio Mirtav Mirial, que Rav Dessler, um dos grandes homens que a gente teve o privilégio de ter, conta que uma vez ele viu um homem vendendo sapatos. O homem tinha uma loja de sapato grande, ele vendia sapatos. Rav Dessler morou na Inglaterra, em Gateshead. E ele conta que lá tinha um homem que tinha uma loja de sapatos. E qual o problema? Nenhum. Precisa trabalhar, faz muito bem de trabalhar para pagar suas contas de forma honrosa e honesta. Disse Rav Dessler, eu vi esse homem vendendo um sapato, mas para mim me chamou a atenção em uma coisa. E olhem, pessoal, o que ele fala. Resume muito bem o que a gente vai passar hoje. Que existe uma diferença entre vender sapato para as pessoas e que a cabeça da pessoa esteja dentro de um sapato. Uau! Que frase forte! Rav Dessler diz, eu já vi muita gente vender sapato, mas eu nunca vi homens que têm sua cabeça dentro do sapato. Ou seja, já que o business dele é o sapato, a pessoa vivia para o sapato. Existe diferença entre comer, entre se divertir, e existe diferença entre isso e ser uma diversão, e ser uma pessoa que só pensa nisso. Quando a pessoa tem como meta na vida que eu preciso ter um churrasco para ter minha semana bem, e senão minha semana não fecha direito, aparece uma luz vermelha no painel de cada um de nós, que a Hashem fala, 1 minuto, cuidado, porque se eu colocar o endereço errado no Waze, eu posso estar perto de casa, eu posso estar indo tudo de uma forma maravilhosa, eu estou perto, mas eu acabo ficando longe, como exemplo que eu mencionei no começo do shiur. Se a gente for olhar, queridos, para uma das obras-primas na verdade Hashem, porque os Chachamim são obras-primas de Hashem, Rav Moshe Chaim Luzzatto, no seu livro Mesilat Yesharim, ele conta para a gente uma frase no começo do livro que tem que ser algo nada mais, nada menos do que surpreendedor, para todo mundo. O homem foi criado para quê? O ser humano, a mulher foi criada para quê? A gente logo diria para cumprir mitzvot, a gente logo diria para fazer bons atos. Talvez seja isso bonito e parte do caminho, certeza, mas Rav Moshe Chaim Luzzatto, de sua forma gigante, Rav Moshe Chaim Luzzatto era um grande sábio e mekubal, cabalista também. Disse ele que o homem foi criado lehit'aneg al Hashem, para ter prazeres, com um propósito. Ter um propósito é algo maravilhoso, indispensável. Nós temos um propósito. Qual o propósito? Lehit'aneg al Hashem, ter prazer com a coisa certa que é Hashem. Por que ele diz isso, pessoal? Porque o homem, o ser humano foi criado, nós precisamos ter prazer. A Torá nunca foi, nunca será contra ter prazer. O problema é aonde eu direciono o meu prazer. A pessoa precisa comer,
Se a pessoa não precisasse comer, como é que ele teria sido criado com um corpo? A Kadosh Baruch Hu criou cada um de nós com um corpo. Negar o corpo é um crime. O corpo precisa comer, o corpo precisa andar no sol de vez em quando, o corpo precisa passear. Inclusive, está escrito em Pirkei Avot que uma das formas de liknot a Torá, uma das 48 ferramentas de adquirir a Torá é bemi'ut sicha, com um pouco de conversa. E eu sempre entendi isso, quem não conversa muito, senta e estuda. Diz o Gaon de Vilna, é verdade. Mas a gente vê que um pouco de conversa precisa, porque essa é uma das ferramentas. Por quê? A gente precisa saber se relacionar com os outros. Ou seja, ter prazeres é um must, porque o homem foi criado leit anega Lashem, como disse o Mesilat Yesharim. Precisamos ter prazer, mesmo físico, porque nós temos um corpo. Mas o prazer mor, que é lá que a gente tem que mirar, é leit anega Lashem, termos prazer de estarmos próximos de Hashem. Nada mais gostoso do que colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Porque eu sei que eu sou honesto com as pessoas, eu sei que eu não ofendi ninguém, eu sei que eu estou bem comigo mesmo, com Hashem, com minhas mitzvot, com o próximo. Isso é leit anega Lashem. Porque quem segue as leis de Hashem não tem que ter medo, não tem que ter dúvida se eu estou vendo direito ou não. Certeza que eu estou no rumo certo. Mas prazeres, óbvio que são importantes. Fato é que Hashem criou, Hashem podia ter dado para a gente, pessoal, uma comida com uma cor, com um gosto, como era humano. Hashem falou, decidida para vocês, para todos nós, comidas com gostos diferentes, texturas diferentes, cores diferentes. Quando a gente vai num restaurante chique, a gente vê aquele prato decorado, às vezes quase que nem tem comida lá dentro. Tem mais decoração do que comida. Quanto mais chique, menos comida tem. Mas a decoração já é linda e por isso que a gente paga por isso. Vai explicar, né? A gente paga por isso. Mas qual que é a ideia, queridos? Porque a cor, a decoração faz uma diferença. Se Hashem criou isso, é porque faz diferença, é porque nós precisamos disso. Mas isso não pode ser a vida da pessoa. Rav Yochanan Wasserman tem um dos seus livros chamado Kovetz Mamarim. Rav Yochanan Wasserman, Hashem encomendamou, foi morto na mão dos alemães na época da Segunda Guerra, junto com seus alunos. E ele tem um livro, foi o aluno do Hafetz Chaim, Rav Yochanan Wasserman, mais uma vez, no seu livro Kovetz Mamarim, conta sobre um episódio muito interessante. Hashem chegou para Adam Arishon, pessoal, link forte, e disse, nasce Adam. Antes de criar Adam Arishon, melhor dizendo, disse, nasce Adam, vamos fazer o homem. Diz o Zohar, a Kadosh, vamos fazer o homem? Quem é vamos, plural? Vamos? Não, deveria ser eu vou, Hashem dizendo, criar o homem. E quem criou o homem, o primeiro ser humano, foi Hashem. Por que está escrito nasce, let's do it, plural, vamos fazer o homem? Diz Zohar Kadosh, porque todos os animais anteriormente criados, porque foram criados antes do homem um dia antes, participaram da criação do homem. Então, de acordo com o Zohar Kadosh, o que quer dizer vamos fazer o homem? Hashem somente criou o homem, ok? Mas o que Hashem está dizendo, eu vou usar os outros animais criados para criar o homem. Por exemplo, Hashem criou o homem e usou o atributo do leão, colocou dentro do homem, o atributo da águia positivo colocou dentro do homem, o atributo da avestruz colocou dentro do homem, e daí por diante. Ou seja, dentro de cada ser humano tem um leão. Esse leão pode ser um leão dócil, que usa sua força para coisas boas, ele pode ser um leão feroz. Um leão feroz, ele só é tranquilo quando ele está na jaula. Porque quando ele sai da jaula, a gente fica com medo. Se o leão estiver solto e a gente estiver passeando no Simba Safari, ok? Porque nós estamos protegidos, nós estamos trancados dentro do carro. Se nós estamos livres no zoológico e o leão atrás das grades, também é ok. O problema é quando os dois estão soltos. Já que nasce Adam, quer dizer que nós fomos criados com atributos de animais diferentes, isso é nascer plural, assim diz o Zohar. Então diz Rav Yochanan Wasserman, um minuto, cada um de nós tem um leão dentro dele, todo mundo, sem exceção. Qual é a jaula que nos protege desse leão? Diz Rav Yochanan Wasserman, uma só, Irat Hashem, temor de Hashem. Diz ele, o homem mais sábio que houve na história do mundo, assim atesta o Rambam,
que era um homem Karov lenevoah, próximo à profecia, assim diz o Rambam, pessoal, Maimônides. Era Aristóteles. Apesar da sua sabedoria gigante, que a gente nunca vai ter igual a ele, porque ele era muito, muito inteligente, ele não se segurou frente às tentações que ele teve com toda a sabedoria que teve. Porque ele tem, nasce Adam, seres, animais dentro dele. E se eu não souber usar a minha batuta para fazer uma orquestra bonita com esses instrumentos, fica uma barulheira que dói os ouvidos. Foi o que aconteceu com Aristóteles, frente às tentações. Quando Avimelech, mais um exemplo, traz a Yohanan Wasserman, capturou Sará, que era um rei. Avraham Avinu chega no território de Avimelech e Sará era maravilhosa fisicamente também, assim a Gemara conta pra gente, e de repente Avimelech pergunta quem é essa moça. Avraham Avinu diz, é minha irmã. Óbvio que era a esposa dele, mas ele falou, Avimelech pegou essa moça e quis ter relações com ela. De repente Hashem fala no sonho para Avimelech, ou você solta essa moça, ou a casa caiu. Por quê? Porque ela é esposa daquele homem, no caso Avraham, que ele é um profeta. Logo, Avimelech devolve Sará para Avraham e faz uma pergunta para ele, Habibi, por que você não me contou que ela é sua esposa? Disse Avraham Avinu, por quê? Porque eu mal cheguei na cidade. A primeira pergunta que você me faz é, bom dia, como vai? Você precisa de alguma coisa? Ou quem é essa moça maravilhosa do seu lado? Avraham Avinu teve que dizer que era irmã dele porque ele percebeu que ele ia morrer se não fizesse isso. Mas olhem a frase que a Torá conta. Rak ein irat Elohim bamakom hazeh. Eu percebi que você, nesse local, disse Avraham Avinu para Avimelech, não tem temor a Hashem. O que quer dizer Rak? Somente? Temor a Hashem é algo gigante. Diz Rav Yohanan Wasserman, Rak não quer dizer que é uma coisa pequena, quer dizer somente. Quer dizer somente, porque quando tem temor a Hashem, tem a consciência que Hashem rege o mundo, que nós temos limites e temos que impor limites às nossas condutas, prazeres e vontades. Então, está tudo feito. E se a gente tirar isso, nada feito. Pessoal, a gente pode pegar a maior banheira jacuzzi que existe. Tem uma tampinha lá, um tipo de rolha. Embaixo a gente fecha ela. A gente enche aquela jacuzzi, às vezes pode demorar horas e horas, ou uma piscina. Se a gente tirar a tampa ou abrir o ralo, a piscina não vale nada, a jacuzzi não vale nada. Dias enchendo. Rav Yohanan Wasserman, qual que é a tampinha de cada um de nós para que a gente esteja preenchido? Irat Hashem. Disse Avraham Avinu para Avimelech, Rak ein eirat Elohim bamakom hazeh. Só não tem temor a Hashem aqui. Como assim só isso, Habibi? É um minuto. Só isso? Não. Porque se tem isso, tem tudo, e se não tem isso, não tem nada. Ou seja, a gente precisa ter prazer, a gente precisa viver bem. Porque disse o Messias deixaria um homem veio para ter prazeres. Se segurar de prazeres não é o lema da Torá, mas focar no prazer certo, sim é o lema da Torá. Vender sapato precisa, trabalhar precisa. Que a cabeça da pessoa esteja dentro do sapato, ou o sapato seja a cabeça da pessoa, disse Rav Dessler, isso está errado. Olhem que interessante. A gente tem dezenas, melhor dizendo, centenas, melhor dizendo, talvez milhares de alachot referente à comida. Comecei a olhar no Shulchan Aruch, a gente tem alachot brachot, antes de comer, depois de comer, fazer a brachá devida, a benção devida. Tem alachot de comer carne com leite, que não pode, carne com peixe, queijo com peixe. A gente tem alachot de Pesach, de Hametz, alachot de Shchita, de abate, alachot de salgar a carne, alachot de vinho feito por um não Yehudi. Tem muitas leis, pessoal. Peraí. Com tantas leis do Shulchan Aruch, pode comer ou não pode? Deve. Como se diz em Yiddish, sarten, bom apetite. Mas existe uma diferença entre ter prazer
e que isso seja o prazer da minha vida. Porque Hashem fala para a gente, olha, não se venda por pouco. Não se venda por pouco. Sabe, isso me lembra, uma vez escutei, acho que talvez há 25 anos atrás, um Rav em Brooklyn, falando em Nova York, faz muito, muito tempo atrás, que uma vez o rato estava comendo lixo lá em Nova York. E o rato estava pensando, olha, esses donos dessa casa que jogaram lixo são uns tolos. Eu estou comendo salmão, caviar, não preciso trabalhar, eles trabalham, eles se esforçam, e eu como toda a comida gostosa. O que o dono da casa diria para o rato? Você que é bobo, você está comendo o resto, você não sabe qual que é o prazer verdadeiro que eu tive na minha mesa. Isso é o que sobrou, que já ninguém mais queria. O prazer verdadeiro estava na minha mesa, não aí no lixo. Pessoal, ter prazer é um must, porque Hashem nos criou com o corpo. Sorrir, as cores, os sabores, os odores, é algo maravilhoso e tem que curtir isso. Por outro lado, a gente tem que saber que tem algo acima do lixo. Tem algo que mais gostoso do que isso. Porque olhem que interessante, quando a gente se satisfaz com pouco, tem algum momento na vida da pessoa, e a gente vê isso, que acende a luzinha vermelha no painel. Quando a pessoa está preocupada com algo, a pessoa tem uma vida vazia às vezes, ele acaba comendo demais. A gente vê que a pessoa engorda muito. Por quê? Óbvio que tem vezes que tem a ver com metabolismo, não é o que a gente está falando agora, mas a pessoa procurando comida em excesso. Por quê? Porque eu estou procurando algo que me preencha. E eu não estou achando. E a pessoa volta e continua fazendo a mesma coisa que fez antes, vendo que aquilo vai preencher. Hashem fala, não vai. Por quê? Porque Hashem diz, eu te amo. Tem um combustível que preenche a pessoa de verdade. Proximidade a Hashem. Proximidade a si mesmo e saber lidar com cada um, com si próprio, com os outros, e leavdil, nas devidas comparações, com Hashem. Leitaneg al Hashem, ter prazer de verdade de Hashem. Nós vivemos numa geração que é a geração mais abençoada, certeza, de fartura. Estava pensando outro dia, e acompanhem comigo, acho que não tenho que discutir, meus queridos. Quando a gente vai num casamento, por exemplo, a gente vai num noivado, dependendo, às vezes até num Brit Milá, tem Brit Milá que Baruch Hashem tem muito capricho e todos tenham cada vez mais Barachá na vida deles. E eu fiquei pensando, quando a gente vai num casamento, num Bar Mitzvah, ou qualquer ocasião, muitas vezes hoje, mais uma vez, a gente come melhor do que o barão de Rothschild na sua casa. Não é brincadeira. A gente é melhor servido do que o príncipe há 100 anos atrás. Eu sou um visitante qualquer num bar mitzvah, num casamento. Só o que serviço que a gente já tem hoje, quanta fartura tem. Tem esse tipo de salmão, esse tipo de peixe, aquele tipo de carne, aquele outro tipo de carne. Comida, entrada, saída, meio, fim. É incrível. Há 100 anos atrás, no palácio do rei, no palácio do príncipe, não tinha essa fartura que a gente, Baruch Hashem, tem hoje. Hashem criou tudo isso para que a gente possa curtir a vida. Mas cuidado para não colocar o endereço errado no Waze. Hashem nos criou para estarmos conectados com nós mesmos e com Hashem, que um vai junto com o outro, e com a coisa certa. Porque olha que interessante, pessoal. Nós temos 2 versos centrais na Torá Kedoshá. Ve'ahavta lereacha kamocha. Ame o próximo como a ti mesmo. Olha que power isso, pessoal. E a gente tem outro verso, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Ame Hashem. Esse último passo que a gente fala no hino nacional todos os dias. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. A gente tem que amar Hashem. E outro que é um resumo da Torá, esse outro verso, como disse Rabbi Akiva, que o verso Ve'ahavta lereacha kamocha, ame o próximo como a ti mesmo, resume a Torá inteira. Ambos os versos pedem uma coisa só. Ve'ahavta, amar Hashem, ve'ahavta lereacha kamocha, ame o próximo. Amar alguém, seja no caso Hashem ou, vírgula, uma pessoa, quer dizer estar conectado, porque eu não consigo amar alguém se eu não me conecto com ele ou com ela. O problema acontece quando a gente se conecta com coisas que não deve se conectar,
de forma verdadeira, forte, e a gente acaba escorregando aí. Por exemplo, se eu me conecto com valores, se eu me conecto com pessoas, se eu me conecto com ideias, se eu me conecto com sonhos, se eu me conecto com Hashem, eu vou ser uma pessoa feliz. Eu vou ser uma pessoa vibrante, viva, feliz. Se eu me conecto, queridos, com prazeres, o prazer, acompanhem comigo, a pessoa tem que ter uma ligação com algo, dessa ligação vem o prazer. O caminho errado é que a pessoa tenha prazer e o prazer gere a ligação. Não funciona dessa forma. Eu repito mais uma vez. Se eu me ligo com alguém, ligar com alguém, com algum valor, com alguma ideia, com alguma pessoa, isso me traz um prazer. Agora, se a pessoa transforma o prazer dele, o sonho, e para trazer uma ligação com algo, isso não funciona. O prazer é um must na vida das pessoas, é indispensável. Mas a pergunta é, isso não pode ser minha ligação com algo. Ninguém veio para o mundo para comer. E conserto, os animais talvez vieram para o mundo para comer. Mas um ser humano não veio para o mundo para comer. Comer bem tem que fazer parte da vida dele. Ficar feliz com o almoço, curtir, claro que pode, deve. Igual o Divina diz que a gente vê que é um tzaddik de verdade na hora que ele come. Como ele faz brachá, como ele curte a comida, ou se ele está comendo, mexendo no celular, ou sem o celular para curtir de verdade o que ele está fazendo. Claro que pode, mas isso não pode ser a vida da pessoa. Hashem nos criou de forma ótima e o nosso corpo não aceita genéricos. Eu vou explicar o que eu quis dizer. De verdade, fiquei pensando outro dia. O nosso corpo, queridos, não aceita genéricos. Os prazeres são maravilhosos, mas os prazeres de verdade não são genéricos. E se a gente começar a colocar prazer genérico dentro da gente, a gente nunca vai ficar satisfeito. Acompanhem comigo. Qual um dos maiores prazeres que existe? Pergunta para uma mãe especial, pegar o bebê no colo depois que ela acabou de dar luz. A senhora ficou 9 meses de gestação, mexendo na barriga, cuidando do bebê, fazendo exames, piriparará. Ela segura o bebê no colo. Naquele momento, o momento vale tudo. Talvez vale mais do que a viagem para não sei aonde, que ela ficou sonhando um mês com toda a família. É uma delícia aquilo. É algo, não dá nem para explicar. É talvez o bolo de chocolate da mãe de cada um de nós. Não tem nem como explicar isso. Agora presta atenção, pessoal. Quando eu como um chocolate suíço, ou sushi, ou pizza, ou you name it, quanto tempo demora o prazer? Coloca na boca, desce a garganta e gone. Esse prazer, ele é importante? É. Mas a gente não pode trocar um prazer que dura 5 segundos, 10, por algo que dure a eternidade. O prazer de ter um projeto, pode ser no business também, conseguir falar yes! Isso é um prazer de verdade. Todos valores, ideias que a gente tem, ligações com pessoas são prazeres, são ligações que geram prazeres. Todos prazeres que começam com prazer para depois gerar uma ligação com, por exemplo, comida, isso é genérico. E não dá para se enganar porque faz mal para nós mesmos. Olha que interessante, pessoal. Quando a pessoa, tenta imaginar, eu pensei nesse exemplo, a pessoa vai comer, vamos dizer que ele gosta de sushi, depois cada um muda o exemplo para o que ele gosta. Ele vai comer sushi, ele vai comer a primeira peça de sushi. Restaurante chique, caprichado, sushi man, que é tudo menos japonês, chinês, ele faz o sushi lá, mas é um cara que faz muito bem. E aí, a primeira peça que ele vai comer, vamos imaginar de 0 a 100, quantas unidades de prazer ele tem? 100. Na 10ª peça, um jovem vai ter 90 unidades de prazer. Peça número 50, vamos lá, vai. Sarteníssimo. A pessoa está comendo, já comeu 50 peças de sushi lá. Qual a unidade de prazer que tem na peça 50? Talvez 30. Quando chega a peça número 100, pessoal, vamos dizer que a pessoa come muito, não sei, 100 peças, mas chegou na peça número 100. Quantas unidades de prazer a pessoa tem? Menos do que 0. Fica repulsivo ali. Fala, olha, tira esse peixe cru da minha frente. Mais um minuto, Habibi. Você próprio, há 10, 15 minutos atrás, quando via aquele peixe cru, estava sonhando com aquilo. Aquilo é o maior déjà vu da vida. E agora, tira daqui que está cheirando mal? Sim. Porque todo prazer físico, que ele é importante, e Hashem nos criou com corpo e alma, a gente tem que cuidar do corpo também mais uma vez, ele tem
o prazer, queridos, ele vai de cima para baixo. Todo prazer físico. Porém, quando é um prazer de um valor, um prazer de uma ligação, isso vai de baixo para cima. Quanto mais próximo a gente fica de alguém que a gente gosta, mais a gente quer ficar perto dele. Pode ser um familiar, pode ser um Rav. Uau, quanto mais eu estudo na minha yeshiva, mais eu conheço o meu Rav. Eu posso falar da minha própria pessoa. Era maravilhoso, mais eu queria ficar perto dele, mais eu queria aprender. Valores, ideias verdadeiras, pessoas, Torá Kedoshá, Hashem. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer. Esse é o segredo para medir qual que é o prazer certo, aonde investir. Ele desce ou ele sobe em unidades de prazer. Quando alguém vai no casamento dos filhos, essa pessoa está cheia de prazer. Coloca em palavras, não consigo. É a coisa mais maravilhosa. Eu criei meu filho para casar com ela ou com ele, pessoas que eu gosto, pessoas que... Uau, que delícia, não tem palavras para isso. Esse é um prazer que ele só vai crescer, porque depois vão vir os netos, vão vir daí muitas alegrias, Bezat Hashem, com muita saúde. É um atrás do outro. Nesses a gente tem que investir de verdade, porque essa é uma ligação que gera o prazer. E não o prazer do sushi que gera a ligação com a comida, porque esse prazer cai para baixo. Vender sapato sim, mas ter a cabeça dentro do sapato, isso não. Eu muitas vezes escuto de pais que fazem bar mitzvah para os filhos, pais que não têm nenhuma ligação com o judaísmo. Para mim me impressiona muito cada vez. Fala, Rabino, queria te contar uma coisa. Foi bar mitzvah do meu filho hoje, ou ontem, quando está fresquinho ainda. Olha, foi a experiência mais maravilhosa da minha vida. Eu não sei nem como colocar em palavras. Esse é o maior sentimento, que a experiência foi maravilhosa mesmo, né? Por quê? Porque esse é um valor. Mesmo que ele não tenha ainda ligação com o Torá. Por quê? Eu não consigo te explicar. Isso é um prazer, é um valor, é uma família. São tradições, é estar ligado com a geração anterior e passar isso para a próxima. O físico é um must, mas a gente não pode fazer disso o final, queridos. E muitas vezes, nessa fase final do Shiro, quero dedicar esses próximos poucos minutos para contar para vocês o seguinte. Não é só... Prazer não é só sobre algo que a gente vê. Mesmo coisas que a gente não vê, queridos, a gente também tem prazeres sobre isso. Vou dar exemplos para vocês, e coisas que a gente não vê também existem. Sentimentos, emoções, mas mais ainda, olha que interessante. Qual que é o lugar, pensem comigo, não sei se já pensaram sobre isso, eu nunca tinha pensado assim, qual que é o lugar mais kadosh que existe no mundo inteiro físico? Qual o lugar mais santo que existe no mundo inteiro? Tem um lugar, Yerushalayim é Kodesh, diz a Mishnah, depois o Bet HaMikdash é mais Kodesh, e dentro do Bet HaMikdash tem o Kodesh HaKodashim, o Super Kodesh, certo? Agora olha que interessante. O Kodesh HaKodashim, que é o lugar mais santo, ele nunca foi visto por ninguém. Ninguém nunca viu o Kodesh HaKodashim. Vão falar para mim, o Kohen Gadol via uma vez por ano. Concordo. Mas a novidade que tem aqui, o Kohen Gadol que entrava no Bet HaMikdash não era nenhuma pessoa. Sério? Sim. Porque na Torá está escrito que nenhuma pessoa podia estar no Bet HaMikdash, no Kodesh HaKodashim, no lugar mais santo do templo, no dia de Yom Kippur. Pergunta então, Chachamim, um minuto. E o Kohen Gadol? O Kohen Gadol não era uma pessoa, ele já era um anjo naquele momento. A tal ponto que um Kohen Gadol que entrava lá e não era apto a ser Kohen Gadol, ele cessava de existir. Ele morria no ato. Por quê? Porque uma pessoa nem pode entrar no Kodesh HaKodashim, ou seja, o Kohen Gadol se transformou num anjo naquele momento. Que é o lugar mais power, que é a fonte de energia de toda a santidade do mundo, que é o Kodesh HaKodashim. O lugar mais do Bet HaMikdash, ele nunca foi visto. Que interessante. O momento maior da reza, todos os dias, é a Amidah. Quando a gente faz a Amidah. A Amidah ela é feita em quê? Em silêncio. Ninguém está vendo. Hashem sim, e nós também, mas ninguém fora a gente está vendo. Queria mostrar para vocês que prazeres não é só algo visível, porque no Kodesh HaKodashim o lugar mais power não é visto por ninguém, o lugar mais alto no momento da Reza Amidah, eu vou dar mais um exemplo para vocês que me veio à cabeça agora. Num casal,
o momento mais próximo é a intimidade. Pode ser verbal, pode ser física, o que for. Mas não tem ninguém, é isso, é os dois. Ou seja, não é só quando a coisa é pública, só quando eu posto que o prazer é prazer. A gente vê uma pessoa às vezes estudando um pedaço do Talmud, essa pessoa está tão feliz, está viva, está vibrando, mas vibrando com o quê? Não é só o que a gente vê fisicamente que existe. Dei exemplos práticos para vocês. Eu queria terminar, pessoal, falando para vocês uma ideia curta e uma história. O Rambam traz em Alachot Deot, tem algumas leis lá gigantes que vale a pena algum dia todo mundo ler. Ele faz uma pergunta. No fim do primeiro capítulo, quem é um Chacham? Quem é um sábio? O atributo mais importante que nossos sábios contam para a gente que a pessoa precisa ter é sabedoria, porque quem tem sabedoria tem tudo e quem não tem sabedoria não tem nada. Qual é o maior... O que quer dizer um Chacham, então? No dicionário, o que é um Chacham? É um sábio, alguém que tem sabedoria. De acordo com o Rambam, de acordo com Hashem, que o Rambam é um sábio que reflete a opinião de Hashem, o que quer dizer um sábio, pessoal? Diz Rambam, cada um de nós tem midot, tem características. A pessoa que sabe ficar no meio, ponto mediano de cada uma das características que ele tem, pessoais, traços físicos, essa pessoa é um Chacham. Pessoal, isso é sabedoria. Não é ter o QI elevado, não é passar o primeiro na FUVEST, também pode, deve, se a pessoa tem capacidade, por que não? Mas Chacham, sábio de acordo com a Torá, quem é? É aquele homem que sabe que tem num extremo ser pão duro, no outro extremo ser esbanjador, e é aquele ser humano, homem ou mulher, que sabe chegar ao ponto mediano e viver no meio. Ele sabe que tem o homem que é muito, muito passivo, demais. E tem o homem que é muito, muito agitado, demais. Chegar no meio. Todas as midot, diz o Rambam, talvez quase todas, vamos falar todas aqui para o que interessa para a gente agora, que o Chacham, o sábio, é aquele que sabe chegar no meio e viver no meio, ou seja, ter um equilíbrio. Em relação a prazeres, não é diferente. Precisa? Deve. Mais um minuto. Viver com a cabeça no sapato, não. Vender sapato, sim. Comer, sim. Curtir a comida que a esposa fez, ou que o marido... Ótimo, claro, aproveita, tem até maridos que cozinham hoje. Então, também, curte. Mas ser um prato de comida ambulante, isso a Torá é contra porque faz mal para a pessoa. O equilíbrio é um símbolo de chokhmah, sábio no business, sábio em casa, sábio na comunidade, sábio consigo mesmo é aquele homem, aquela mulher que sabe encontrar o ponto de equilíbrio em todos os traços emocionais que a gente tem. Como mencionei para vocês antes, assim explica o Rambam. Queria terminar só com uma história, pessoal, gigante, para a gente ver quanto é importante o equilíbrio. Óbvio que essa história tem um pouco de alahá, lei judaica, e cada caso é um caso e tem que perguntar para um Rav, mas a história que aconteceu exatamente assim. Havia um expert em Eruv, em Israel, chamado Rav Yoel, e ele entendia muito de Eruv. E o Eruv de Tveria, ele parecia ter um problema. Ele desceu para olhar, ele olhou aquele Eruv, e era sexta-feira à tarde, e ele foi para o Rav de Tveria, um Talmid Chacham muito grande, no ano de 1900, chamado Rav Moshe Kliers. Ele foi para ele e falou para ele, Rav, parece que o seu Eruv, está começando o Shabbat daqui a pouco, o Eruv da cidade, aquele que é feito para que possa se carregar na rua, então esse Eruv parece que não está bom. Rav Moshe Kliers escutou, pensou e falou, obrigado, muito obrigado, o Eruv está kasher. Rav Yoel ficou com a pulga literalmente atrás da orelha e falou, que estranho, eu sei que o Eruv não está kasher. Rav Moshe Kliers é um gigante de sabedoria também, apesar que eu sou expert em Eruv, disse Rav Yoel, mas ele também é um Talmid Chacham muito grande, um sábio, ele sabe as leis do Shulchan Aruch. As pessoas vão fazer Hilul Shabbat, vão carregar onde não pode. O que eu faço? No caso, ele falou, não tenho muito o que fazer, porque esse Rav Moshe Kliers, que é o Rav da cidade, falou que está kasher, o que eu vou fazer? Passou o Shabbat inteiro se coçando, preocupado. Pós-Shabbat, de novo, o que eu faço? Foi de novo para Rav Moshe. Rav Moshe abriu o Shulchan Aruch, Código de Leis, perguntou para um Rav, foram juntos, abriram o Código de Leis, o Shulchan Aruch, nas leis de Eruv,
tem algumas, e constataram que havia um defeito no eruv halakhico e que o eruv não estava kasher. Então, Rav Yoel abaixou a cabeça assim de uma forma simples para não envergonhar como se fosse Rav Moshe Kliers. Rav Moshe Kliers falou: olha, meu querido, deixa eu te contar uma coisa. Queria te contar que essa é uma halakha explícita no Shulchan Aruch e eu sabia, e eu queria te agradecer que você veio me alertar. Então, Rav Yoel falou para Rav Moshe Kliers: um minuto. Se é assim, você me deve uma explicação. Por que você não contou para a cidade que o eruv não estava kasher? E de novo, queridos, essa é uma história que aconteceu 100% verdadeira. Cada caso é um caso, e quando se trata de halakha, a gente tem que perguntar primeiro. Mas a história aconteceu assim. Se Rav Moshe Kliers, por quê? Porque o Rav da cidade que cuida do eruv não sou eu. Sexta-feira à tarde, uma hora antes, a gente não ia conseguir consertar essa parte do eruv. Eu pensei muito num detalhe. Nós vivemos aqui em Tveria. Em Tveria a gente tem muralhas naturais por causa da água, etc. e tal. Então, de acordo com a Torá, carregar em Tveria, naquela época, naquele local, não é uma proibição da Torá. Eu ir falar que o eruv está inválido, não porque tem um defeito nele, porque ele foi feito de forma inválida, que você me alertou e eu agradeço mais uma vez, é falar, meia hora antes do Shabat, que o Rav que fez o eruv é um ignorante, porque a gente já está com esse eruv faz bastante tempo. E a gente vai acabar com respeito ao Talmid Chacham, ao sábio. Então disse Rav Moshe Kliers, eu pensei bastante quando você veio na minha casa, por alguns momentos fechei o olho, eu pensei comigo mesmo, carregar aqui seria uma proibição rabínica, que é grave demais. Avisar que o eruv sempre não esteve kasher é desrespeito, é zombar do Talmid Chacham, que fez o eruv, que é um grande homem que fez um equívoco. Ok, acontece. E uma proibição da Torá. Eu equilibrei os dois, que é o ashur de hoje. Eu pesei os dois e pedi para Hashem me dar siatá d'ishmai ajuda de falar o que eu achava correto. Que naquele momento o eruv estava kasher. Na próxima semana, de uma forma delicada, a gente vai retificar isso para sempre, certeza, mas naquele momento o eruv estava kasher. Por quê? Porque o kavod da Torá, quando a gente equilibra, ele vem antes, porque ele é da Torá, do que uma verá derabanan. Pessoal, que gigante. O homem que tem equilíbrio em tudo. Hoje a gente falou de prazeres. A mulher que tem equilíbrio em tudo, ele é o Chacham. E Chacham, Maomer. Chacham, sábio. Esse homem que é sábio, essa mulher que é sábia, ele vai trabalhar bem, vai viver bem, vai ser uma pessoa feliz. Que a gente possa ser Chacham, que a gente possa ter prazeres, curtir de verdade tudo, mas lembrar que o prazer de verdade é aquele prazer que cresce e não o contrário. Semana espetacular a todos. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.